Boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer um momento muito importante para o Ética, onde a gente traz, junto com o nosso amigo Dr. Giovanni Saavedra, professor, o relançamento do QualiES, que é o nosso programa de qualificação que fortifica aí os processos de autorregulação, né, que fortifica aí os processos de engajamento das empresas com a segurança, com a ética, com a integridade, que no final que a gente sempre fala é um processo de diálogo ético e responsabilidade social, que no final que todos nós trabalhamos é visando a segurança do paciente. O Ética Saúde traz com muita propriedade, com muita alegria, o dinamismo que essa reformulação do programa QualiES que já existe está sendo organizada para abrir, para democratizar o acesso a todas as empresas que queiram, de fato, participar e implementar esse programa dentro das suas ações. E uma parceria nossa junto com a ICEM, né, junto com outros escritórios. Eu passo agora a palavra também inicial para o professor Giovanni Saavedra, que aí está capitaneando esse projeto conosco e vai liderar junto ao Ética Saúde. Olá, boa tarde a todos e a todas que estão em casa, o pessoal que está aqui presente. Para nós é uma alegria estar fazendo essa parceria com o Ética Saúde. A ESN trabalha já há muito tempo com certificações de compliance e a gente ficou muito feliz quando recebeu esse convite para ajudar no projeto. Eu sou professor do Mackenzie, inclusive daqui a um pouco tenho que ir para lá, tenho aula. Sou professor lá do mestrado e doutorado em Direito. Minha área de pesquisa é exatamente essa, governança corporativa, compliance, proteção de dados. Também tive a honra de ir lá na Constituição do Ética, o nosso escritório prestou consultoria para fazer toda a parte do acordo setorial. Então, temos uma história muito vinculada com a tradição do Ética. É uma alegria fazer parte desse projeto e mais tarde, então, vou detalhar um pouquinho mais como a gente vai, o que a gente tem de novidade no QualiES. Mas é isso. O Giovanni falou algo que eu havia esquecido, ele faz parte do nascedouro, da essência do Ética Saúde. Então, ele conhece os detalhes, conhece como é a permeabilidade e a penetração do Ética, né, em todos os segmentos, seja público, seja privado. Como nós vamos dividir? Eu vou fazer uma pequena apresentação, algumas pessoas não conhecem o Ética Saúde como um todo, da essência dos trabalhos que nós desenvolvemos, e assim por diante. Depois eu passo a palavra para o Giovanni, onde ele vai trazer os detalhamentos dessa reformulação do programa QualiES, que é um programa de qualificação que nós temos, em que vai ser apresentado. Mas, de qualquer forma, ao início das nossas ações, eu falo do Instituto Ética Saúde, que ele nasce com um propósito, como nós falamos, de autorregulação, de responsabilidade social. Ele nasce no intuito, ali em 2015, né? Talvez o Giovanni fale com muito mais propriedade do que eu depois sobre isso, que ele já estava presente, né, como outras pessoas. Ele nasce com esse formato em que um Estado, em que um setor, ele não existia uma característica de regulatória propriamente dita no que tange à honestidade, no que tange às práticas lícitas dentro da segmentação. Então, aí surge, a partir de uma reunião de empresários, onde convocaram alguns advogados, via Instituto Etos, né, muitas pessoas já conhecem o Instituto Etos, e a própria Braide, né, que é a seção de distribuidores. E aí, inicialmente, vinculado ao campo dos dispositivos médicos. Hoje, o Ética Saúde ele toma uma proporção muito maior. O Ética Saúde ele criou uma capilaridade, onde eu vou apresentar em poucos minutos. Ele torna uma capilaridade dentro do setor da saúde, seja nas relações público-público, seja nas relações pública-privadas e as relações privadas-privadas. E aí hoje a gente tem um contexto de responsabilidade social e de diálogos éticos. É o motivo exato por qual a gente nasce. Ou seja, como eu estava falando, agora sim com os slides, um ambiente hostil, carente de regulação, onde faltavam regras claras, regras que poderiam trazer o combate, poderiam prevenir as más práticas, porque o cenário econômico é um cenário das relações entre os privados e entre os públicos. E a gente sabe efetivamente que se a gente não tivesse relações negativas, relações inidôneas, relações corruptas, né, nós teríamos uma saúde com aproximadamente 40% mais barata em nível nacional. E o Ética nasce com esse propósito, ele nasce com esse engajamento. Então a gente tem
essa propriedade do ética na sua formação. E a gente hoje tem como bandeira o Programa Saúde Sustentável Brasil. E trazendo grande engajamento dentro dos programas que nós temos, das ações, que são os diálogos éticos e a responsabilidade social. Ou seja, a necessidade, a obrigatoriedade de resgatar a confiança dos atores econômicos e do paciente nos segmentos da saúde, no setor da saúde. E, coincidentemente, o programa Qualies é um dos que trazem isso de forma eficaz. Aqui é o lançamento do nosso programa, que acontece hoje, da certificação dos experts, que ele vem mudando. Hoje nós temos o expert em implementação e qualificação. Posteriormente, o professor Giovanni vai falar sobre isso. Nós trazemos todo esse cenário onde o Ética e Saúde vem criando. E como eu estava falando, hoje nós podemos falar como autoridade que o Instituto Ética e Saúde é o maior instituto do mundo em representatividade no que tange a ética e no que tange a integridade. E quando ele nasce com esse propósito de autorregulação, de governança, com os estatutos e as instruções normativas que nada mais são do que os próprios modelos de autorregulação, num trabalho eficaz de prevenção e controle, que é o que a gente vai falar hoje com muita eficiência. Aqui nós temos um vídeo institucional, onde quem quiser acessar, pode trabalhar, pode olhar, que nós conseguimos mostrar quais são os trabalhos desde o início do Instituto Ética e Saúde. Aqui é o nosso processo de governança, muito bem estruturado, que nós temos uma assembleia, que ela é composta por nossos associados, com membros efetivos, beneméritos e honorários. Um conselho de ética, que eu já passo para vocês, formado por atores importantes e com significativa referência no cenário nacional. Eles são não membros do setor da saúde, mas são grandes conhecedores no que tange a ética e a integridade, pela autonomia que possuem desde o Estatuto. Nós temos um conselho de administração eleito dentre os associados e um conselho consultivo, que eu já passo para vocês a informação sobre eles. Ou seja, nós temos um processo de governança muito bem estruturado e temos a equipe executiva, onde nós trazemos o trabalho cotidiano que faz a roda girar, né? E no jurídico, reitero aqui, nós temos o escritório do Saavedra nos apoiando. Aqui o que eu gostaria de chamar a atenção é para o Conselho Consultivo do Instituto Ética e Saúde, e que isso se torna talvez um dos nossos maiores ativos e um dos nossos maiores expoentes. Nós podemos dizer que somos o maior do mundo, com muito orgulho, no que tange a representatividade ética. Nós conseguimos agregar, eu costumo falar da AMB à ANAP, mas do médico ao hospital, passando pelos diagnósticos, passando pelos distribuidores, pelas sociedades médicas, que nós temos nos aproximado muito, pela parte de odontologia, pela enfermagem, pelos hospitais através do setor de administração, ou seja, de ponta a ponta, o Ética consegue hoje ter esta capilaridade e mergulhar dentro do setor da saúde privado com eficácia. Talvez ele seja um dos únicos ou o único que consegue colocar em uma única mesa todas as discussões necessárias para que a ética, para que a integridade, para que o setor da saúde ele possa, de fato, ter regimentos, ter regulamentos que possam levar algum dia, é o nosso grande sonho, né, a exclusão, a expurgação das más práticas. E as relações se tornam lícitas, se tornam limpas, se tornem claras. E aqui é o nosso conselho consultivo, como eu pude falar. O setor de fármacos está conosco com um grande engajamento no processo de autorregulação. Aqui são alguns de nossos associados. Nós temos empresas de pequeno, médio e grande porte, nós temos hospitais, laboratórios, enfim, nós temos de diversos segmentos hoje dentro do cenário nacional, que também nós podemos discutir. Eu sempre costumo falar que é a ponta da lança. As empresas é quem está na prática, são as empresas quem acabam discutindo e entendendo com propriedade aquilo que acontece em relação às práticas ilícitas, as práticas que não são, digamos, bem-vindas e que promovem no final mortes, que promovem no final a insegurança do paciente e que promovem ao final, né, esse desregramento, esse desbalizamento que existe no setor da saúde. Aqui, como eu havia falado, é o nosso Conselho de Ética, é um conselho independente, são atores que estão fora do setor da saúde. Hoje nós temos como membros efetivos as nossas instruções normativas, que são processo de autorregulação. Elas são aprovadas por eles, elas passam por todo um discurso, por todo um diálogo, pelo nosso conselho consultivo, e eles aprovam.
Aqui nós temos, que também chamamos a atenção, que é a capilaridade que nós conseguimos construir com o setor público, ou seja, os acordos de cooperação técnica, onde nós observamos nossos acordos com o Tribunal de Contas da União, com a Controladoria, com a ANS, com a Anvisa, com o CAD, ou seja, todos aqui que estão presentes e alguns entes privados. Então, isso nos permite passear pelo campo da saúde, dentre outros, de diversas formas. Ou seja, nós estamos próximos da ANS, colaborando com os processos de regulação no que tange a saúde suplementar, que são problemáticas latentes aí no setor da saúde como um todo. E da mesma forma com os outros, com a Anvisa, com a Controladoria Geral. Então isso nos projeta e além dos processos de autorregulação, nos permite identificar dentro do setor da saúde toda a problemática existente e levar aos órgãos de controle, sermos esses intermediadores, como eu falei, no setor privado, dentre os atores dos segmentos dos atores privados e assim também na relação público-privada. Nós conseguimos construir isso e fazer esse elo, ser efetivamente o responsável pelo diálogo ético, como eu posso falar, Saavedra, com maior eficácia em construir as boas práticas. Aqui são algumas de nossas ações, nacionais e internacionais, onde nós conseguimos contribuir em nível mundial. Aqui é um dos nossos trabalhos, que são acompanhamentos dos projetos de lei, junto à Câmara dos Deputados, junto ao Senado Nacional. Um que nós vamos trabalhar agora, esse 221, que fala da corrupção na saúde. Ele é um projeto de lei aí de 2015. Nós já estamos discutindo ele para fazer um trabalho junto ao Congresso Nacional, ao Senado, onde ele vai avançar e criminalizar a corrupção na saúde, fazendo uma alteração no Código Penal. Nós vamos apoiar neste sentido. Aqui são algumas ações do Ética ao longo dos anos, o que a gente pode chamar aí de sensibilização e educação, Quando eu falo de sensibilização e educação, é diferente do que a gente fala de ensino, Educação é o fato de você fazer com que a escuta das pessoas ela seja efetiva no que tange a necessidade de mudar a sua forma de praticar, de mudar a sua forma de conduzir os seus negócios e trazer a ética, a integridade, e vocês vão ver eu falar isso o tempo todo aqui, as boas práticas dentro de todos os segmentos do setor da saúde. Esse é o nosso processo de sensibilizar os atores econômicos e também chegar ao paciente, que é o paciente quem sente, que é o paciente quem tem a escuta, que é o paciente que está ali na ponta, que pode também ser o nosso observador. Aqui são algumas de nossas ações, aqui está em 2002, o Rights Americas, nós tivemos a coalizão, nós fazemos parte e colaboramos com a coalizão interamericana da ética empresarial, salvo engano essa dali foi em Los Angeles, estamos tendo agora semana que vem, nós vamos ter a representação, o Carlos vai estar indo na República Dominicana, onde a gente contribui e o nosso marco de consenso é referência nesse sentido, falo isso para quem não conhece, assim como a Medtech Forum, que a gente vai apresentando isso em diversos países, ou seja, o Ética consegue permear não só na América do Norte, do Sul e Central, como também na Europa. Aqui o que nós assinamos, é um processo assinado dentre 14 países, que é um acordo de boas práticas regulatórias, e onde o Ética foi um dos que lideraram isso em 2022, salvo engano, nós assinamos esse acordo, que é um acordo de boas práticas. Então, o trabalho em que nós estamos fazendo aqui dentro do Brasil, ele tem sido reconhecido. Isso, eu gosto de falar, que não é a nossa atividade fim propriamente dita, é uma atividade meio, onde a gente projeta aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente consegue mapear, que na prática efetiva, por isso que eu falo, o engajamento das empresas, o engajamento de quem está na ponta da lança é extremamente importante. Isso traz a expoência do Qualies, da empresa ter uma qualificação como essa, para poder ajudar a gente a construir esse processo de autorregulação setorial, ajudar a nós construirmos o processo de regulação junto seja o Congresso, ou seja os agentes reguladores, e ajudar a ampliar este cenário a nível internacional. Então é muito importante, eu vou repetir, as empresas, que é quem participam conosco também, é quem está na ponta da lança e podem ser os nossos olhos, trazendo as observações necessárias para que a gente mude esse cenário, e nós já vimos resultado ao longo desses anos, Giovanni? Aqui são algumas de nossas ações de sensibilização, eu enfatizo
que nós temos um blog onde todos vocês podem fazer consultas de textos. Inclusive, essa semana vai ter um texto explicando melhor a dinâmica do Qualies. Todos estão convidados de forma técnica. Existe um conselho que acaba avaliando os textos, né, que tem essa compatibilidade para poder passar. Aqui é o Ética na Imprensa, né, onde a gente consegue divulgar as nossas ações. Aqui mais um pouquinho das nossas ações de educação e sensibilização. Também aqui campanhas, nós temos uma campanha em andamento que também será potencializada agora, que é a campanha Ética Não é Moda, Ética é Saúde, onde nós vamos trazer também o engajamento do paciente. Como eu falo, é sempre o mais beneficiado de todas as relações econômicas da cadeia da saúde. Então nós vamos estar projetando ela dentro de um cabide maior, que se chama Saúde Sustentável Brasil, que na verdade é o que a gente busca, buscando a sustentabilidade econômica entre os atores do setor da saúde, nós buscamos e chegamos à segurança do paciente com efetividade. Nós acabamos de lançar um estudo que ele identifica as 25 piores práticas irregulares e ilícitas que são praticadas dentro do setor em nível nacional. Nós temos um estudo onde a gente traz ali essa percepção e mapeia uma por uma, onde a gente traz como aquela conduta se dá nas relações econômicas. Então isso é muito importante divulgar, ela já está no nosso site, é muito importante divulgar que o desconhecimento e a ignorância, ela faz parte do processo. Porque eu costumo brincar sempre que nós temos 3 atores. Aquele que é corrupto e sempre vai ser e não vai mudar. Né? Aquele que pratica, que é antiético. Aquele que pratica porque segue o barco, deixa fluir, porque o mercado está fazendo, eu vou fazer também. E aquele cara que é ético e quer trabalhar. Então esse a gente, digamos que já é o convertido, a gente já traz para o nosso lado. E existe aquele que a gente vai conseguir converter. E vai ter que explicar para ele que as práticas irregulares e ilícitas, elas prejudicam o cenário nacional, o cenário econômico como um todo. E que as relações não oportunistas, elas são muito mais benéficas para as relações econômicas entre os atores do que as relações ilícitas, do que as relações corruptas. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, que são ações em que contribui para refletindo para todas as nossas atividades, fins hoje do Instituto de Ética e Saúde, que são os nossos grupos de trabalho. E os nossos grupos de trabalho, eu costumo falar que a gente traz uma teia, que a gente costura todos os pontos existentes dos diversos atores para que a gente possa, de fato, ter o máximo de propriedade e aproximação da realidade daquilo que o setor precise, seja em um processo de autorregulação ou de regulação, fazendo o cruzamento entre o estudo e os dados de todos eles, para que a gente possa fazer a junção, fazer essa regulação e lançar as nossas instruções normativas. Ou seja, ele consegue trazer para nós o que o mercado precisa, o que o setor econômico ele precisa. Isso é uma realidade. E a gente traz esse mapeamento, trazendo isso para próximo do Ética Saúde, essa realidade efetiva, e a gente pede o engajamento de todos os associados, a gente consegue fazer uma construção muito mais próxima, reitero, da realidade. Nós temos um grupo de trabalho chamado Autorregulação. Esse grupo de trabalho autorregulação, que agora a gente também faz uma parceria com o Mackenzie para poder desenvolver alguns projetos de estudo, ele é feito exclusivamente formado por membros do Conselho Consultivo. Aí, como vocês olham, hoje o Ética tem as ações todas cruzadas, por isso que eu falei de uma teia. Então, eles acabam se comunicando. Quando a gente fala da autorregulação, aqui nós temos técnicos desses representantes, dessas entidades associativas, onde nós vamos estudar, entendeu? Quais as necessidades do setor vindo das entidades associativas e trazer junto deles as necessidades de criar o processo de autorregulamentação setorial. Então aqui nós temos a maior expoência e uma discussão realística, entendeu? Cruzada com os outros grupos de trabalho. Temos o grupo de trabalho jurídico, que ele agora volta à tona a partir do segundo semestre de 2024, também sob a coordenação do professor Saavedra. Ele já era existente no Instituto Ética, podendo ser formado exclusivamente por advogados que vão discutir aquilo que é identificado no grupo autorregulação como necessidade do setor. E da mesma forma, o que é identificado nas empresas na prática da operação. Nós temos os grupos de órteses e próteses, e nós temos um grupo de voluntários.
Queria chamar atenção aqui para o grupo de voluntários, que são pessoas que já trabalharam, que já atuaram no setor da saúde, dentro dos seus departamentos de compliance e outros, e que vocês podem passar, que passam e continuam trabalhando conosco, continuam participando, para poder contribuir. Então, o Ética está aberto não só a associados, o Ética está aberto não só aos membros do Conselho Consultivo e assim sucessivamente, dos experts em Qualies, que o Saavedra vai explicar melhor, um grupo, dentre aqueles que se formarem via SN nessa parceria, de experts em qualificação Qualies. Então, ou seja, ficou redundante? Não, mas é o nome. Então, nós vamos lapidar isso quando vocês estiverem atuando no cenário nacional, para que possam fomentar esse processo de qualificação. A discussão das diversas experiências vai lapidando, ou seja, vai fomentando cada vez mais aquilo que realmente nós precisamos trazer para que a gente tenha um programa efetivo e expurgar do país as ações corruptas, expurgar, eu gosto de falar essa palavra, os atores que não praticam as suas relações econômicas com transparência, com efetividade, aqueles que prejudicam, e que as relações econômicas sejam unicamente traçadas e efetivadas entre aqueles que são honestos, simplesmente assim, e que as relações existam entre aqueles que comunguem do mesmo pensamento. Isso daqui nós vamos discutir melhor à frente. Aqui nós temos algumas ações dentro do que nós já falamos, dentre elas o programa Qualies. Aquilo que nós explicamos é um grande resumo de toda a apresentação do Instituto Ética Saúde. Como eu falei, a gente tem o programa Saúde Sustentável Brasil, em andamento 3 pesquisas. A pesquisa Diga Não ao Oportunismo já está em andamento com a FECAP, que é mapear o quantitativo, ou seja, quanto é investido pelas empresas hoje no Brasil, fazendo uma média para combater o oportunismo, ou seja, para combater a corrupção, as fraudes, as simulações, as más práticas, e como esse dinheiro poderia estar sendo reinvestido nas próprias empresas, como poderia estar sendo reinvestido em educação, como poderia estar sendo reinvestido em responsabilidade social. A gente chega agora nos próximos meses a este número. E não só o fato dela ser a primeira do mundo, ela vai trazer para o setor privado e para as empresas um direcionamento extremamente importante de como conduzir os seus negócios. Foi lançada agora no dia 19 de janeiro, junto com a FGV, já está em andamento. A previsibilidade, ela tem a duração de 9 meses e a gente faz esse lançamento. E como eu havia falado anteriormente, dentro do Cabide Saúde Sustentável Brasil, o Ética Não é Moda, o Ética Saúde, que é o engajamento do paciente. Aqui é o nosso marco de consenso, que nós já falamos, assinatura e aderência de diversas entidades expoentes no setor nacional e internacional, como, por exemplo, a Divamed, que é uma parceira, e serve de referência também para os outros países criarem essa colaboração multissetorial que o professor Saavedra ajudou a construir lá atrás. Aqui é o nosso canal de denúncias, de onde saem os nossos mapeamentos, e pedimos que todos possam divulgar para que a gente tenha e continue esse trabalho, esse estudo da elaboração das principais más práticas, que ele será anual, feito dentro do Instituto Ética Saúde. Aqui é um resumo, basicamente, ele está disponível no nosso site. A minha parte aqui hoje, visto que o trabalho do Ética Saúde com o Qualies hoje reformulado, renovado, e eu posso dizer talvez democratizado, e trazendo um número de expert em nível nacional muito mais amplo, é feito em parceria com a SN, capitaneado pelo professor Saavedra. E esse é o trabalho do Ética, quando você democratiza, quando você amplia, e a gente não precisa falar de concorrência, por isso um grupo de trabalho. A gente pode falar em trocas de experiência, onde o profissional ele é qualificado por meio das nossas instruções formativas, onde a gente filtra as principais necessidades e aí nós vamos replicando. A gente consegue ver na prática, no nosso trabalho, desculpa, mas não tem jeito. A gente consegue ver na prática que a segurança do paciente, eu tenho visitado alguns hospitais em nível nacional, e quando trabalho principalmente em algumas OSS, agradecendo a SPDM que eu esqueci por ceder o espaço desde o começo aqui, eu esqueci de agradecer, me perdoem, eu cheguei de um outro evento e vim correndo, mas vamos quebrar a emoção, E na pessoa do Elton, que ajudou, na pessoa do Dr. Nassimi, da Bruna, de todos que contribuíram. Me perdoem não ter agradecido inicialmente. A gente ia andando o país em diversos estados da federação,
E observando isso também no setor privado, quando o dinheiro ele é empregado, e eu vou falar do público, mas que se estenda ao privado, que a corrupção também está no setor privado, quando ele é empregado com honestidade, com probidade, e a palavra central aqui é com transparência, aquilo que o Qualies pode proporcionar a todos aqueles que implementarem, ele traz a segurança do paciente. Vocês não têm noção a quantidade de vidas que são salvas, a quantidade de inovação que nós observamos quando existe qualidade nos processos de certificação, nas governanças que são efetivadas com seriedade. E isso, para nós, é orgulho de ser Ética Saúde. Isso, para nós, é orgulho de trabalhar com seriedade, com este foco em que os programas de compliance, efetivamente, eles são implementados. Saavedra, acho que eu falei demais? Não, né? Agora é com você. Guarda para amanhã. Eu não mando em nada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Foi excelente a apresentação, Felipe. Sempre que eu vejo quanto a ética está crescendo, eu lembro lá de quando ele começou, atrás, né, que a gente estava numa sala, eu lembro, se fosse hoje, tinha voltado do doutorado, tinha estudado lá 5 anos, queria fazer alguma coisa prática, estava com o meu escritório, me chamaram para participar desse projeto, tinha o quê, sei lá, 5 empresas na sala, e aí de repente a gente teve meu telefone começou a tocar num domingo, e aí tinha aparecido alguma coisa no Fantástico que falava de todo o mercado, e aí estava todo mundo querendo discutir algo que a gente estava discutindo antes. O que eu acho de muito interessante naquilo que o Ética faz e que se conecta com o Qualies, eu queria só contextualizar a importância, porque às vezes a gente pode pensar que é só uma certificação, mas ela está dentro de um contexto bem maior. Se a gente for discutir, né, qualquer aula que a gente dá de introdução ao direito, a gente sabe que o direito não consegue mudar sozinho a sociedade. Eu costumo brincar com os meus alunos que eu digo assim, se todo mundo cumprisse as normas, a gente não precisava de direito, a gente teria só cultura. Então, o direito existe porque as pessoas não cumprem o direito. Isso é um paradoxo com o qual a gente tem que viver, e eu tenho que explicar para os meus alunos sempre. A capacidade que o direito formal tem, o Estado tem de mudar a sociedade é muito baixa. Eu poderia dar 200 exemplos aqui, dou aula há mais de 16 anos. O que se fala, então, muito na academia aqui, especialmente na parte da interação com o mercado, quando a gente tem desvios e fraudes no mercado, um caminho muito importante é o da autorregulação. Ou seja, o mercado de dentro para fora criar uma situação, uma nova forma de fazer negócios. E, enfim, passei anos estudando isso lá na Alemanha, cheguei e disse, agora vou ter um projeto para a gente botar na prática. Precisou apenas uma reunião para eu conversar com todas aquelas empresas para eu me dar conta o nível de complexidade que a gente tem no mercado de saúde. O mercado de saúde não funciona como a gente compra um celular, que vai lá, compra o celular e deu. Tem uma cadeia complexa que envolve a vida de pessoas, que envolve um monte de players que ninguém enxerga, desde o hospital, o fabricante, a parte de fármacos, enfermagem, os planos de saúde, etc. E ficou claro para mim já lá atrás, intelectualmente e profissionalmente, que é um mercado que precisa realmente de um olhar que é feito multissetorial, interno pelos próprios players. Esse foi um desafio que a gente teve lá atrás. Eu lembro vividamente das reuniões que a gente ficava discutindo a avaliação de risco com o pessoal de hospitais, com a parte enfim, se falava o PME, hoje a gente fala de medical devices, enfim, independente da terminologia, mas depois também ver a visão dos planos de saúde, aí começar a enxergar também a questão de retenção de faturamento e um monte de desafios que a gente tem no mercado. Olhando assim, a gente vê que como é que o Estado vai dar conta com leis de resolver tudo isso aqui? Não tem como. A gente viu recentemente na promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente atua para várias associações do mercado, a gente tentando entender como é que a gente ia botar na prática essa lei, ou seja, como é que a gente ia criar um sistema, a gente começou a ver desafios enormes de hospitais, de profissionais da saúde. Então, o Qualies, ele se insere dentro de um contexto em que a gente enxerga que a autorregulação é um caminho,
e que o compliance é um deles. Agora, os riscos continuavam acontecendo, as fraudes continuavam acontecendo, os desvios também. Então, a partir daí, se evoluiu para uma abordagem baseada em risco, que é a que se aplica hoje no mercado, mas essa abordagem baseada em risco tem um desafio que eu não tenho em algum lugar escrito o que uma empresa tem que ter para estar 100% de acordo com as melhores práticas de compliance. Isso é algo que é criado a partir de uma avaliação de risco. Aí, de novo, a gente tem o problema. Eu participei de várias discussões com assembleias legislativas, com congresso, etc., senadores, deputados, vereadores que me perguntavam, tá, mas como é que eu faço uma lei para garantir esse negócio do compliance? Como é que eu faço uma lei obrigando a empresa a ter compliance e depois eu quero fiscalizar isso? Como é que eu fiscalizo? Né? Então, a discussão que a gente teve com a lei anticorrupção também, tem o decreto que regulamenta, mas e aí, agora, você tem ou não tem um programa de compliance efetivo? O caminho que a gente tem visto internacionalmente, que eu acho que é o mais profícuo para a gente discutir isso, é aquele caminho das certificações setoriais que são construídas pelos próprios setores. E o Ética Saúde é um laboratório, digamos, de mais de 8 anos, enfim, que a gente tem de processo de aprendizagem exatamente nisso. Quer dizer, o Qualies surgiu, se eu me lembro bem, em junho de 2016. Eu lembro do lançamento, porque foi bem cansativo o trabalho lá atrás, mas eu vi o lançamento, etc. E de lá para cá se fez todo um processo de aprendizagem com a equipe do Ética, né, da melhor maneira de fazer. E eu acho que hoje, quando a gente fala em certificações, o mercado de certificações, a área de certificações tem evoluído para um modelo que envolve ter um auditor independente, alguém que faz uma avaliação independente, mas não só isso, porque senão, coloquem-se no lugar da empresa. Eu quero cumprir uma ISO, eu quero cumprir uma norma, ou o QLS. Eu acho que eu estou cumprindo. Aí eu vou lá e vou contratar um auditor. E aí esse auditor vai resolver o problema. Ele vai dizer se eu tenho ou não a ISO. Então eu posso ter feito todo um trabalho, o auditor tem uma visão para detalhes que é diferente da minha, eu tenho que voltar para fazer. Então, um caminho que a gente tem visto desenvolver é ter uma norma em que todos tenham ciência de como são os requisitos, ter uma avaliadora independente, mas ter um acompanhamento também lá da implementação para que a empresa tenha uma visão guiada daquilo que é importante e aquilo que não é. Então, eu vejo pelos meus clientes, mesmo agora eu falo como advogado, várias empresas, várias instituições que dizem eu quero ter um sistema de compliance, mas não sabe a maneira de fazer, não sabe o jeito de desenvolver, às vezes não tem uma real dimensão do que é importante e do que não é. Então, essa ideia que a gente teve aqui para o Qualies vai ao encontro desse desafio que a gente tem. E aqui é uma explicação breve, então, de como a gente vai fazer. Antes disso, só queria apresentar a Exene. A Exene é uma escola de negócios que foi criada lá atrás basicamente para ter cursos de compliance. Com o tempo, e eu não vou focar tanto nisso, ela se tornou um centro aí de várias, não só certificações, mas cursos, eventos, treinamentos cooperativos. Temos uma editora e uma plataforma de e-learning. Aqui já tem alguns dos vários eventos que a gente desenvolveu, mas o principal deles é a Expo Compliance, que está lá. Esse ano a gente vai ter a edição de 2024, que tem o Compliance Across Americas, tem o Simpósio Internacional de Privacidade e Proteção de Dados. Ano passado a gente teve a presença de mais de 2.500 pessoas, tinha mais de 50 stands, então a Exene já há algum tempo tem se notabilizado exatamente por esse trabalho na área de ética corporativa, de compliance. E eu já há algum tempo tinha esse sonho assim de fazer essa parceria com a Ética para a gente desenvolver um trabalho que eu enxergava importante, que a gente já desenvolve com outras certificações, como a Exim e outras tantas que tem no mercado. A gente tem vários cursos online, etc. Não vou perder o tempo. Temos um, inclusive, que é específico de compliance e proteção de dados na área da saúde, que é 100% digital.
e que vai ser um dos elementos aqui para o Qualies. Eu não quero cansar vocês com a apresentação do Ética, da ESN, mas queria dizer que além do Ética, a gente tem uma parceria com a Exim, com o Instituto Arc, com a Juris Nova de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, com quem a gente faz vários projetos de certificação. E temos a nossa editora, que muito me orgulha. Eu sou viciado em livros, tenho uma bibliotequinha em casa de uns 7.000 e gosto bastante, então é uma parte do ESN que nos orgulha muito. E temos a nossa plataforma que foi desenvolvida pela própria ESN e que é também um motivo de orgulho para nós. Mas focando aqui na questão do Qualies, então a ideia da reformulação, quando o Ética veio ao encontro da gente e pediu para trabalhar junto com a equipe do Ética para esse desenvolvimento, era a gente garantir uma qualidade muito boa da avaliação das empresas, mas, por outro lado, ampliar a possibilidade de termos outras pessoas que fizessem, outras organizações que fizessem avaliação e também acreditar escritórios que tivessem competência para ajudar nessa implementação. O desafio maior, então, é como é que a gente amplia essa participação sem perder uma qualidade que faz parte do processo do Qualies desde o seu início e de tudo que o Ética Saúde faz. Então, a proposta que foi aprovada é exatamente da gente ter um curso de certificação para quem vai fazer a implementação, quanto para quem vai fazer a avaliação. O que alguém que vai fazer uma avaliação de uma empresa do setor da saúde precisa saber? Precisa saber como o mercado funciona, precisa saber quem são os players, precisa saber quais são os riscos típicos da área da saúde, precisa conhecer também as normativas do Ética Saúde, que são um arcabouço já normativo de um processo de aprendizagem institucional que fala dos principais elementos que a gente precisa ter para se proteger, porque quem trabalha no setor sabe que fazer um sistema de gestão de compliance não é algo que está escrito em algum lugar. Eu costumo brincar nas minhas aulas que o pessoal confunde o termo compliance com a sua tradução, né? A gente traduz o termo por estar em conformidade e as pessoas dizem, compliance é estar em conformidade. Então está escrito em algum lugar o que eu tenho que fazer lá sobre compliance, eu só preciso fazer um checklist e botar aqui dentro, quando na verdade não funciona assim. Eu tenho um monte de riscos aos quais eu estou exposto, e se eu não entendo do mercado, se eu não entendo, por exemplo, se eu não tenho experiência de hospitais, como é que eu vou falar quais são os riscos que se tem num hospital? Nunca vi como faz uma cirurgia, nunca vi como se gera em um hospital, como é que eu vou falar isso? Nunca trabalhei no mercado de medical devices, não sei como funciona, não sei a questão dos produtos, da questão da medicina seletiva, a parte comercial, parte do pressuposto, né, que os produtos vão para lá e aparecem na cirurgia. Como é que eu vou identificar e ajudar uma empresa a fazer o seu sistema de gestão de compliance se eu não domino isso? Então, um requisito dessa mudança é algum conhecimento do mercado e melhores práticas. Então, a ideia, na prática aqui, portanto, a gente tinha que atualizar a instrução normativa número 2 do Ética. Então, a gente tem no Ética Saúde uma instrução que explica quais são os elementos principais de um sistema de gestão de compliance, que uma empresa da área da saúde, uma organização da área da saúde precisaria cumprir. A instrução normativa foi aprovada em 2017. E de lá para cá a gente teve um monte de mudanças no que diz respeito a melhores práticas de compliance, a questão da abordagem baseada em risco. A gente tem uma série de outras realidades que fazem parte hoje de uma preocupação de compliance que a gente não tinha antes. Por exemplo, agora até o dia 29 de fevereiro, as empresas com mais de 100 funcionários no Brasil tinham que fazer um relatório de igualdade salarial. Existe uma preocupação com a ESG no Brasil e no mundo que não pode ser ignorada. Existe uma série de temas que, quando foi discutida a instrução normativa lá atrás, não faziam parte da discussão de compliance e agora fazem. Então, a gente não pode ser um instituto de ética na área da saúde e ignorar
exatamente as discussões que estão sendo feitas no mercado sobre ética na saúde. E que, de novo, variam dependendo do mercado, dependendo da área de atuação. Então, o primeiro passo que a gente teve nessa revisão do QualiES foi ter uma discussão interna do Instituto Ética Saúde, com os grupos de trabalho, com a equipe executiva, da Instrução Normativa número 2. Então, basicamente, o que se inseriu nessa Instrução Normativa? Primeiro, uma mudança terminológica, que alguns termos que eram utilizados na Instrução Normativa não são mais utilizados ou mudaram. Dá uma amplitude maior para os temas, então, ao invés de falar só do programa de integridade, que na nossa legislação, a lei anticorrupção regula principalmente essa interação de público e privado, usar a expressão sistema de gestão de compliance, que é o termo utilizado pelas normas técnicas internacionais. Então, ter essa dimensão mais ampla. Trazer a abordagem baseada em risco, que trata das melhores práticas de compliance, e deixar claro que o sistema de gestão de compliance tem que ser construído a partir de uma avaliação de risco aderente a cada setor, de cada player do mercado da saúde. Ou seja, se a gente for pensar que tem empresas que trabalham, né, com cirurgia, que tem dados de todos nós, e que estão rodando, às vezes, no WhatsApp do motorista que leva o material pro hospital, a gente começa a ficar assustado, né? Às vezes eu brinco, né? O pessoal fala que se conhecesse como se faz salsicha, não comeria a salsicha. Se conhecesse como faz cirurgia, o pessoal ia ficar com mais cuidando com quem ia fazer, onde ia fazer. Então, a gente precisa entender que tem desafios, como em todos os setores, não é um setor específico da saúde que tem desafios, o setor da advocacia, eu sou advogado, tem também, poderia falar de um monte de desafios que a gente tem na advocacia, são desafios normais, mas a gente precisa ajudar o setor a entender como lidar com esses desafios, né, da maneira adequada. Então, a questão de proteção de dados é um assunto importantíssimo, que pode, inclusive, gerar danos para pessoas. Poderia aqui dar vários exemplos da minha prática de coisas que já aconteceram que passaram completamente do limite do aceitável quando a gente fala de proteção de dados. Então, há uma preocupação do mercado e da própria ANPD com a questão de proteção de dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados é um exemplo de que abriu espaço para autorregulação, tanto que tem um artigo da própria lei que abre espaço para a ANPD aceitar, inclusive, documentos de autorregulação e chancelar como digamos assim, como algo, como uma aplicação da lei para aquele setor. Então, é um ponto importante que a gente aborde esse desafio. E as questões, naturalmente, de ESG e de governança, que hoje tem uma preocupação adicional importante, que a gente precisa levar em conta. Então, esses são alguns temas que a gente mudou no que diz respeito à Instrução Normativa número 2. Então, o primeiro ponto, eu não tenho certificação se eu não tenho uma norma sobre a qual eu estou certificando. O Instituto Ética Saúde tem uma norma que é um parâmetro daquilo que seja sistema de gestão de compliance na área da saúde. E aí a pessoa pode perguntar, mas a gente tem a lei anticorrupção, a gente tem a ISO, qual é a utilidade que a gente tem do Instituto Ética fazer uma norma específica? Não é a mesma coisa simplesmente seguir ali? Não, exatamente esse é o ponto. O que a gente tem de tendência hoje na área de compliance é, existem as melhores práticas de compliance, mas a maneira como elas se concretizam em cada setor são diferentes. Por exemplo, se eu tenho uma empresa do setor de produtos para a saúde, seja lá, medical devices, muito provavelmente a interação que essa empresa tem com um profissional de saúde é um ponto a ser relevado. Ele precisa fazer parte da avaliação de risco. Agora, se eu estou falando de uma Unimed, ela é feita por profissionais da saúde. Eu não vou ter a mesma estrutura de risco que eu tenho ali. Se eu estou falando de um hospital, eu estou falando de um outro tipo de interação, que tem com o plano de saúde e tem com os fornecedores. Então, se eu simplesmente pego a ISO e jogo para o mercado da saúde,
eu tenho um procedimento formal relevante que indica uma maneira de fazer, mas restam muitos desafios sem resposta. E o Ética Saúde tenta mastigar isso para o mercado. Ou seja, tenta aproximar das empresas e dizer, olha, quando fala assim avaliação de risco lá, aqui no mercado de saúde significa isso aqui. Esses pontos você tem que olhar com mais atenção. Então, essa norma tenta, de alguma maneira, traduzir um pouco mais o que essas melhores práticas de compliance têm para o setor da saúde. Agora, entre o que eu gostaria de fazer e o que eu tenho na minha organização, é um processo de aprendizagem. Eu sei porque no nosso escritório a gente tem um sistema de gestão de compliance e está sempre tentando melhorar. Não é uma coisa só que a gente faz para os nossos clientes. Então é um desafio constante. Eu tenho uma perspectiva de fora que me diga em que momento eu estou ou o que eu posso melhorar é muito positivo. Então, por outro lado, a ideia, então, depois de a gente ter essa normativa, é a gente ter alguém que ajude a empresa a enxergar exatamente se ela está no caminho certo. Então, a ideia aqui é que a gente tenha um expert de implementação, que vão ser escritórios, consultorias, enfim, auditorias, que têm experiência na área da saúde. Então, tem uma lista de requisitos para ser um escritório de implementação. Um dos requisitos é, por exemplo, ter a experiência de ter implantado um sistema de gestão de compliance em pelo menos algumas empresas, 10 empresas ou organizações. Então, esse escritório, essa pessoa jurídica precisa mostrar que entende do assunto, né, que domina esse assunto. E dentro desse escritório, dessa pessoa jurídica, aquela pessoa que for lidar especificamente com a área da saúde vai ter que mostrar que tem uma certificação específica desse conhecimento, né, da área da saúde. Então, vai ter um curso específico para lidar para gerar essa certificação. Vocês estão vendo lá que tem o SEC. Então, o SEC já é a certificação da ESN, que é, dizem, né, pela pesquisa que o mercado fez, que é a primeira certificação brasileira que a gente tem na área no Brasil, já está há anos no mercado. Então, a gente criou um módulo dessa certificação que é específico para a área da saúde. Então, nosso aluno lá do SEC que estudou, a gente já formou, sei lá, mais de 300 profissionais, com certeza, eu estou dizendo da cabeça, eu acho que é mais, mas com certeza mais de 300, são candidatos para serem experts de implementação ou de avaliação. Quer dizer, eu fiz o SEC, só que lá no SEC não tinha nenhum módulo de saúde. Tem um módulo que é um curso específico de proteção de dados e compliance para a área da saúde e tem uma prova específica. Até porque isso é o que está previsto no regulamento do QLS, que qualquer empresa, qualquer profissional que queira certificar o QLS tem que ter passado numa prova específica das normativas do ética e da área da saúde. Eu não vou certificar o QLS, não conhecer as normas do próprio ética. Bom, então, e a gente vai ter um outro player que é o Qualis Evaluator Expert, que é a pessoa, o profissional que faz a avaliação desse programa. Então, vou dar um exemplo prático, né? Meu escritório. Digamos que eu faça a certificação de implementação, de implementer. Fiz lá, então, nosso escritório já prestou consultoria para mais de 10 empresas do mercado da saúde, muito mais. A gente trabalha 200 anos na área da saúde, com certeza tem. Tem um profissional que fez essa certificação, digamos que eu tenha feito, o meu pessoal da equipe fez. Tá, então, cumprimos os requisitos. Aí tem que passar por um due diligence. A gente não pode aceitar, no ética, alguém fazendo implementação ou avaliação do QLS, um escritório, uma auditoria que está envolvido em escândalos na mídia, ou que tenha se envolvido em problemas específicos. Então, a gente teve um caso com certificações da ISO, não sei se vocês viram isso, não vou dizer os nomes, porque não me interessa falar mal de ninguém, mas uma determinada empresa tinha uma certificação da ISO anticorrupção e se envolveu num escândalo da Lava Jato. O certificador lá que fez isso perdeu a acreditação para fazer a certificação.
Então, a gente precisa passar para o mercado uma credibilidade, ou, caso contrário, ninguém vai respeitar a certificação do QualiS. Então, um processo de due diligence desses escritórios, dessas auditorias, vai ser feito pela equipe do Ética, e se tiver um resultado positivo, passou na prova e cumpriu os requisitos, pode assumir essa função. No caso específico do avaliador, isso é uma coisa que eu estava falando com a equipe do Ética, o Felipe também. Eu entendo que o avaliador tem um papel mais exigente, porque ele tem que ser totalmente independente e ele tem que estar comprometido com as normas do Ética. No sentido, todos temos de estar, mas assim, e é essa pessoa que vai fazer o relatório de avaliação que vai embasar a decisão do Ética para conceder ou não o QualiS. Né? Tudo bem que vai ser feito com base num relatório de implementação, mas quem vai dar, digamos assim, o subsídio técnico para o QualiS tomar sua decisão é quem faz a avaliação. Então, nesse caso, a gente estava pensando como lidar com esse desafio e surgiu a ideia de que o avaliador do QualiS fosse associado ao Ética. Do mesmo jeito que nós, advogados, por exemplo, pagamos a OAB, estamos vinculados num conselho profissional, quer dizer, eu tenho um código de ética que eu preciso seguir. Se eu faço algo de errado, o pessoal vai na OAB me denuncia, eu posso perder a OAB. Isso é uma situação bem real, e no meu caso, que me assombra todo dia, que à medida que o escritório vai crescendo, é a minha OAB que responde por todos os advogados do escritório. Então, assim, é um desafio, mas isso cria em mim uma noção de não precisaria, porque eu sou uma pessoa naturalmente íntegra pelos meus pais, mas eu digo, gera na gente, no mercado da advocacia, uma consciência de ética que a gente tem que ter na nossa atuação. Isso não quer dizer que todo mundo faça, mas gera uma tendência, né? Um círculo virtuoso, digamos assim. A mesma coisa se pensou aqui, vai ser criada essa forma de associação específica. O avaliador vai assinar um termo de responsabilidade no sentido de seguir as normas do Ética, etc. E, obviamente, se alguém fizer uma denúncia no canal de denúncia do Ética, de algum avaliador, de alguém, isso vai ser apurado, né? Bom, a gente tinha um desafio também, que é o Ética Saúde, ele precisa ter a possibilidade de ter independência, né? Então, o avaliador, ele vai ser um elemento-chave. Por isso ele vai ter que fazer também o curso do SEC, vai ter uma prova específica de avaliador, de expert, vai ter uma prova específica das normativas do Ética Saúde, mas o trabalho dele precisa ser, digamos assim, olhado de fora também. Então, o Ética, ele tem um relatório de autoavaliação que todos os associados fazem anualmente. É uma coisa corriqueira que eu acho, inclusive, ótimo que continue. Então, o Ética tem muita informação dos associados, das empresas. E alguém pode se perguntar, tá, mas o avaliador vai lá, faz um relatório que está bem descompasso, por exemplo, com aquilo que a gente está vendo que na autoavaliação as empresas de fato têm. Alguma coisa de errado tem. Então, tem uma previsão na normativa de que o Ética Saúde vai ter uma equipe interna, independente da parte operacional, que vai receber, então, das empresas, se uma empresa quer ir lá, eu quero ter o QualiS. A empresa, então, vai falar lá com o seu implementador, vai ter um relatório de implementação, vai chamar um dos auditores aqui, dos avaliadores, para fazer essa avaliação independente, que vai gerar um relatório de avaliação. A empresa junta esses relatórios com os documentos que são solicitados para o Ética e apresenta para o Ética Saúde. O Ética Saúde vai fazer uma análise formal dos requisitos, mas se no processo for identificada uma disparidade muito grande entre a análise do relatório e o que já se tem ali, existe uma previsão de que o Ética pode eventualmente vetar a concessão caso tenha um claro erro material no relatório, ou pode pedir diligências, no sentido, olha, para a concessão do QualiS aqui, eu acho que vocês deveriam trabalhar nesse ponto. Então, com isso, a gente consegue ter uma ampliação
né, das pessoas e das organizações que podem ser parceiras do Ética Saúde na difusão do QLS, na implementação do QLS. Vocês podem pensar, agora eu tenho, antes, né, podia ser assim, eu tinha uma lista, números clausos de empresas que poderiam ajudar. Essa era a ideia anterior, um número, uma lista fixa. Agora não. Se eu tenho lá 5, 6, 10 avaliadores e implementadores na Bahia, eles vão ter lá um contato mais direto com as empresas da Bahia, assim como no Rio Grande do Sul. Não vão ser mais só aquelas empresas que estão aqui. Tem realidades que são regionais. Quem trabalha na área da saúde sabe que uma coisa é fazer cirurgia no Rio de Janeiro ou ter uma situação de hospitais lá que tem uma rede pública muito mais intensa do que em outros estados, né, do que, por exemplo, São Paulo, que trabalha com uma rede privada gigante, né? Então, aqui a gente tem desafios que são regionais, que podem aproximar organizações e empresas do Ética e do QLS também. Então, a gente, para facilitar o acesso ao QLS, a gente criou um guia que está lá no site do Ética Saúde. Esse vídeo aqui, essa transmissão que a gente está fazendo, vai ser gravada também, editada e colocada exatamente para servir de orientação para todo mundo que quiser conhecer o QLS. Então a gente vai deixar no YouTube, mas também vai deixar nas páginas do Ética, enfim, todo lugar que fala do QLS. Mas a gente tem um guia, uma primeira versão pelo menos, né? Toda a certificação é um processo de aprendizagem, à medida que a gente for enxergando coisas que têm de ser melhoradas, é da lógica do compliance que a gente precisa melhorar. Então, isso vocês encontram no site do Ética Saúde. No final, a gente vai deixar um QR Code para quem quiser analisar. Se vocês quiserem conhecer um pouco da certificação do SEC, o SEC é o Certified Expert in Compliance. Tem 2 módulos, que é o Foundations e o Implementer Expert. E a gente tem... foi eu que criei, então tenho quase um filho, e eu fico feliz de falar dos módulos, né? Peguei toda a minha experiência na área da saúde, que não é pouca, como vocês podem ver, dos cabelos brancos, que só servem para me deixar mais charmoso, mas tem uma parte de fundamentos, que é exatamente os elementos principais de governança, compliance, né? E dessas interfaces que o compliance tem com normas externas e internas. Uma visão geral da legislação, legislações importantes para a área de compliance, todo um módulo de avaliação de risco, um módulo de sistema de gestão de compliance, de investigação e gestão de denúncias. Esse é só o módulo do Foundations. A gente tem agora o módulo do Implementer, que é quem fez o Foundation e agora quer ter uma experiência prática, como se faz na prática. Vocês podem ver que o módulo final tem trabalhos direcionados. Eles criam uma empresa, eles tentam montar um sistema de gestão de compliance para essa empresa prática com auxílio dos professores. Então é realmente um módulo prático. E aqui a gente tem tópicos mais avançados. Quem for fazer a prova para ser auditor, para ser avaliador ou um auxiliar de implementação, vai ter que fazer tudo isso. E, além disso, tem que fazer o curso de Compliance e Proteção de Dados na área da saúde, que tem um módulo específico sobre as normas e instruções do Ética e fala de toda a cadeia do mercado. Então, a gente vai ter toda essa formação específica. Tem o modo básico, intermediário e avançado. Claro que a gente vai atualizando, junto com Ética, esse conteúdo, né? Então, vamos melhorando. E, no final, o que a gente vai ter? Prova de certificação. Ok, eu vi tudo isso. Agora eu quero ser um auxiliar de implementação. Vou ter que fazer uma prova específica para implementação. Eu quero ser avaliador. Eu vou ter que fazer uma prova específica. E aí, com essa certificação, eu vou no Ética para fazer o meu credenciamento. Não é automático. Não basta eu fazer o curso para ter o credenciamento, porque, de novo, o escritório lá que quer se credenciar está envolvido no Panama Papers, na Lava Jato. Aí não dá, né? Não vai poder fazer, não adianta ter técnica, senão... E é o que acontece com todos nós. Quem trabalha na área da saúde pode falar com qualquer empresa, passa por processo de due diligence o tempo todo, então a gente também. Então vale para um, vale para todos. Então vamos ter essas provas de certificação.
seja o de avaliador, seja o de implementador, tá? Em inglês fica mais chique, né? Mas a gente está traduzindo aqui. Bom, de maneira resumida, então, como é que vai ser esse processo? Eu tenho uma empresa, quero ter o Qualies. Lembrando que o Qualies registra, é um selo, né, de maturidade. Então, eu não tenho só fui certificado e não fui. Nesse documento vai ter a maturidade que a empresa está, nos níveis que estão descritos na normativa depois. A gente tem um momento de implementação, tem empresas que já implementaram, etc. Vão precisar de alguém que faça o relatório, que traduza essa implementação num documento aceitável para o avaliador, mas tem a parte de implementação que vai ser feita com o auxílio do expert de implementação, e a gente tem a parte da avaliação, que aí sim a gente vai ter um relatório independente de um avaliador que tem certificação, tem uma regra de conflito de interesse, quem participar dessa atividade não pode fazer avaliação, não pode ter nenhuma relação também direta entre os dois. A gente colocou uma série de regrinhas de conflito de interesse. Eu tentei pensar em todas possíveis, depois a equipe pensou em mais outras, mas com certeza com o aprendizado a gente vai enxergar mais outras tantas que a gente não está enxergando agora. Mas a gente tentou dar o nosso máximo, né, para lidar com isso. E agora eu fui boicotado completamente. É isso aí. Eu tenho que ficar mexendo para não apagar. Então, vai ter um relatório realizado, então, por um avaliador. Aí vocês podem pensar, o avaliador vai fazer de qualquer maneira? Não, tem um acordo de cooperação, tem um modelo de relatório, tem orientações específicas que vão ser feitas pelo ética e que, segundo a normativa, podem ser mudadas pelo ética à medida que o ética entender são necessárias melhorias, né? Então, a gente tem que entender, pessoal, que em certificação em instituições é sempre um processo de aprendizagem. Estou vendo a Patrícia aqui, que é Compliance Officer, sabe muito bem o que eu estou falando, já trabalhou com várias empresas, mas todo mundo que está aqui trabalha em Compliance sabe, eu melhoro, aí vem outro risco, melhoro, vem outro risco. Então, a gente tem que ter essa ideia dinâmica. Então, tem esse relatório, a empresa pega os 2 relatórios, mais com os requisitos, e apresenta para o ética. O ética não está obrigado a aceitar esses relatórios, nem o resultado deles. O ética vai fazer uma análise dos requisitos formais, vai fazer um background check para ver se aquilo bate. De novo, tem lá uma empresa que está com qualis top e apareceu na Lava Jato. Não vou deixar. Eu vou perguntar, no mínimo, o que aconteceu aqui. Tá? Então, a ética pode fazer essa análise, se tudo estiver de acordo, pode emitir o certificado. Se tiver algum erro material, como eu falei, a ética pode tanto pedir diligências, como não aceitar aquela avaliação do Qualies. E aí teria que ser feita uma outra avaliação. Mas, em regra, se tudo seguir bem, se todo mundo fizer bem o seu trabalho, a ética vai aceitar o relatório e vai fazer a certificação. Mas eu queria deixar clara essa independência que o ética tem, até porque o ética tem uma responsabilidade perante tudo aquilo que é dito como positivo pelo ética, né? Aqui temos um QR Code que, se funcionar adequadamente, vocês conseguem baixar o guia. Pelo que eu estou vendo aqui, as pessoas balançando a cabeça, funcionou para a maioria. Tem que ver ali se não... Eu acho que pode ser o ângulo aqui. O pessoal que está de casa e está vendo pelo YouTube, deveria funcionar também. Vocês conseguem baixar o guia. Eu acho o máximo o mundo que a gente está vivendo hoje. A gente consegue falar para um grupo aqui, falar para todo mundo. Eu vi vários colegas dizendo, eu vou assistir pelo YouTube, vou participar, ficar gravado, posso ver depois. Quer dizer, qual é a audiência dessa nossa apresentação infinita? Vai ficar lá, as pessoas vão ficar assistindo, a gente pode divulgar. Então, se vocês conhecerem alguém que quer saber mais sobre o Qualies, depois daqui vocês podem, a gente vai editar o vídeo, só para tirar assim, os momentos que eu não fiquei tão bonito na foto, né, o Felipe. Não, estou brincando, só vai ajeitar para ele ficar bonitinho. E aí depois vocês podem passar o link para quem tiver interesse. É só passar o link do YouTube e todo mundo acessa. Então, eu acho que da minha parte seria isso, Felipe. Não sei se quer fazer alguma observação.
Eu acho que, como eu já havia falado, né, a apresentação geral do Instituto, ela é válida, às vezes a gente fala até cansativa, mas existe um trabalho ao longo de mais de 8 anos sendo feito, uma capilaridade em nível nacional e internacional que consegue avançar e avança a passos largos. Graças a Deus a gente pode observar isso. E o que o professor Saavedra trouxe foi a parte técnica, a materialização desse projeto, que há alguns anos a gente tenta aí encampar, e hoje ele é redesenhado para que traga, e eu vou reiterar aquilo que eu falei, uma democratização, tanto no processo de implementação do profissional, quanto no processo do que vai ser implementado. Então a gente traz este modelo de qualificação, de certificado, digamos assim, de boas práticas, né, de combate também ao oportunismo, onde a gente consegue dinamizar. Eu ia aproveitar, quebrar os protocolos aqui, chegou conosco, que estava no evento no Einstein também, o Carlos Gouveia, que está aí há algum tempo, também é diretor de Relações Internacionais do Instituto. Se quiser dar uma palavra, Carlos, eu te convido aqui para poder falar um pouco. Em relação... Não, só fala a palavra, você pode ir tranquilo. Só quebrando o protocolo. Você dá uma palavra também, que está em casa, Carlos. Não, na verdade, pedir desculpas por ter chegado um pouco atrasado, mas dar as boas-vindas a todos vocês e falar quão importante esse projeto é para todos nós. O Qualies é um projeto que já surgiu há algum tempo atrás e ele simboliza todo um esforço que o próprio setor quer fazer. Então, ao invés de adotar a metodologia que sempre foi adotada em todos os países, que toda vez que você tem um red flag, algum alerta, é mandada uma auditoria para se inspecionar aquela empresa, né, com custo alto, uma situação de estresse para todo mundo, e que, obviamente, vai ser feito o trabalho e provavelmente vai achar alguma coisa. Aqui é o contrário, aqui, na verdade, são vocês, são as empresas, na verdade, os associados do Ética Saúde, qual empresa mais quiser, que quer mostrar para o mundo que ela tem, sim, uma postura ética, de integridade, com um sistema muito bem estruturado, robusto. E ela quer ter acesso a esse tipo de projeto a um custo acessível. Então, nada mais é do que o Qualies, do que a democratização do acesso a um projeto de integridade em que ela possa ter uma valorização pelo trabalho que foi feito. Então vai ter lá um índice, né, de 1 a 5, de forma muito objetiva. Qualquer pessoa que leia lá as instruções do Ética vai conseguir entender o que está por trás, o que foi avaliado. E com essa avaliação de forma objetiva, qualquer empresa, ou auditor, ou avaliador que vá avaliar, ele teoricamente tem que seguir os mesmos critérios objetivos, chegando a um resultado, então, que vai ser compreensível para o mercado. Então, de fato, é a democratização do acesso a programas de integridade e que valem muito, valem cada vez mais. Saavedra acredita, eu acredito, Felipe acredita, e a gente sabe o valor que isso tem. Seja numa relação cliente-fornecedor, a ponto de fazer desnecessária a inspeção de uma avaliação de fornecedor, porque você já tem o Qualies com o índice, isso já economiza tempo, já é um critério objetivo, seja na questão de atratividade do seu negócio. Então, uma empresa que fez o Qualies tem uma boa nota, é muito mais atrativa para conseguir conquistar uma conta internacional de uma empresa que está querendo vir para o Brasil. Então, é esse valor que a gente quer mostrar que tem dentro desse projeto. E fora, aqui dentro do Brasil, na conversa com a própria CGU, que a gente já conversa há algum tempo, de tornar o Qualies um atalho para o selo Proética, dentro do segmento de saúde. Então, existe o interesse, a conversa estava bem avançada, teve mudança de governo, a gente recomeçou com esse novo grupo, mas enquanto isso não acontece, a ANS adotou essa ideia. Então, a ANS, Agência Nacional de Serviços de Saúde Suplementar, vai considerar o Qualies como um dos parâmetros de avaliação na parte de prestadores de serviço, com uma nota internamente. Então, ele vai ser cada vez mais relevante. E, de novo, é uma mudança de paradigma, né? As pessoas acabam liderando essa mudança. Então, para a gente é um projeto muito especial, a gente agradece a todo mundo que está se engajando aí para torná-lo um sucesso, mas a gente precisa de vocês aí que operam
o direito, operam, na verdade, essa área do compliance de uma forma brilhante para levar isso adiante. Então, é um pouco isso. Obrigado, Carlos. Carlos complementou aí de forma bem bacana. Isso havia falado no começo, semana passada estávamos no Rio, né, conversando com a ANS, cheguei a conversar com o professor Saavedra sobre isso, e no processo de saúde suplementar, né, como ela é conduzida no Brasil, a gente ter o órgão regulador e controlador adotando como um dos requisitos, né, de avaliação o nosso programa, que é o Qualies, isso mostra o engajamento. E aquilo, nós não estamos falando de preço, nós estamos falando de valor. O quanto pode ser valorado, o quanto a gente pode identificar essa mudança de paradigma, muito bem colocado pelo Carlos, que o Qualies pode trazer para a sua empresa, para as relações negociais. O quanto isso, cada empresa que implementar o programa, que passar por essa condução, vai estar sendo membro de uma mudança de um cenário antes, vou falar, não tem outra palavra para dizer, corrupto, né? De um cenário onde as más práticas elas eram a praxe do mercado. E hoje a gente passa por um processo de transição, e a gente tem aqui hoje, que eu falei, nada mais é do que um dia que é um divisor de águas do relançamento, de uma reformulação de um produto, e que caminha para um setor íntegro, e que caminha para um setor onde a qualidade do serviço prestado, né, e com preço justo, que é isso que a gente faz quando a gente expurga, quando a gente elimina as más práticas, traz, e reitero o que nós falamos lá no começo, que é a segurança do paciente. Agradeço também muito ao professor Saavedra, que desenvolveu esse novo projeto, que trouxe aí, que trabalha próximo a nós, né, ao Carlos, que está conosco, que está na formação, a Essene, eu agradeço também, obviamente, a nossa parceira formalizada, a SPDM, eu agradeço muito pela parceria de sempre, a nossa associada, né, vinculada também ao IBROS, né, que é uma organização que traz aí os conjuntos com as organizações sociais e que nos ajuda a alavancar o trabalho do Ética Saúde, que cresce a cada dia. Saavedra, te convidar para encerrar, para fazer o encerramento, eu tenho algumas palavras finais, e mais ou menos é isso. Obrigado. Tem mais alguma coisa que eu esqueci ou uma pergunta? Não sei se alguém presente quer fazer uma pergunta. Também em casa podem fazer no chat. Oi. Meu nome é Emerson e eu trabalho, na verdade, eu sou sócio de uma consultoria que chama CAB, que é uma consultoria de compliance que fica em BH. E eu anotei aqui, primeiro, uma observação. Nós vimos, ao longo desses últimos anos, que as empresas não têm interesse pelo Qualies. Essa é a verdade, tá? Nós fazemos a implantação de um programa de compliance e quando nós entramos no assunto Qualies, o olho do empresário não brilha. Sabe, num termo vulgar, o que eu vou ganhar com isso, certo? Porque o empresário está ali para fazer dinheiro, é a ordem do jogo, é assim que funciona. O que foi pensado para que o olho do empresário dessa vez brilhe? Porque foi feita toda uma reformulação, mas e do lado de lá? E para o empresário? Vocês pensaram alguma coisa nesse sentido? Bom, falar do mercado é bem amplo, assim, né? Da área da saúde, tem que entender um pouco de qual empresário você está falando. Mas, se a gente for pensar assim, vamos por partes. Mercado de dispositivos médicos. Não são poucos os fabricantes que vêm ao nosso escritório para dizer, olha, eu não, só com due diligence eu não resolvo o meu problema dos meus terceiros. Eu tenho lá um risco que é gerado para mim diariamente. A gente queria um apoio, né, para a gente ajudar os nossos fornecedores a desenvolverem programas de compliance. Não é nenhum nem dois fabricantes que vieram ao encontro do nosso escritório nos últimos anos. Só que chega um determinado momento que eles querem mostrar para a matriz ou para outras
empresas do grupo ou querem botar um ponto final nesse projeto. Para o próprio distribuidor, para o próprio terceiro, para o próprio fornecedor, ele precisa entender quando começa e quando termina. O QualiES pode ser um atrativo nesse caso, porque pode ser um auxiliar desse projeto de integridade de cadeia de terceiros. Um outro caso que foi pensado é a ANS, que se falou aqui. Não é por acaso da ANS. A ANS envolve todos os planos de saúde. Todas as pessoas que vendem produtos na área da saúde precisam se credenciar lá. Pergunta para uma empresa que tem produtos para a saúde se o plano de saúde disser que eles têm que fazer X, se eles não vão fazer X. Vão fazer. Nem então, todos. o que acontece é que o pessoal da sala que já está fazendo assim. Ó. Então, no sentido, tem um monte de atividades. Então, o plano de saúde é um player importante. Eu quero me cadastrar lá. Nos últimos semestres, no último ano, a gente teve várias empresas que foram descredenciadas por questões de compliance. Isso a gente viu na Abraid, por exemplo, nós somos advogados da Associação Abraid, então a gente tem uma visão do Brasil como um todo, né? Então as próprias empresas vêm ao encontro da Abraid e dizem assim, eu queria ter uma certificação para demonstrar que aquilo que eu tenho, de fato, é um sistema de gestão de compliance. Isso vai me ajudar com o meu fabricante, isso vai me ajudar com o credenciamento nos planos de saúde. E os planos de saúde, por força de normativas da ANS, são obrigados agora, para ter o seu credenciamento, a ter o seu programa de compliance e também exigir de terceiros. Os planos de saúde estão buscando certificação. Nos últimos 2 anos, a gente ficou ajudando vários planos de saúde, especialmente Unimedes, a se adequar às normativas da ANS. E, inclusive, em conversas com a Unimed Brasil, um evento com todo o Brasil, o pessoal dizia, tá, mas como é que eu mostro para a ANS que aquilo que eu fiz aqui na minha Unimed é algo bom? Porque aqui, deve conhecer esse trabalho, né, com a consultoria, conhece todas as normativas da ANS, lá tem um monte de requisitos e tem pesos diferentes. Então, os Unimedes, eles ficam lá. Eu tenho que ter uma auditoria externa de compliance, está escrito na normativa. Eu tenho que ter uma comprovação de que eu fiz isso. Eles têm que juntar documentos. Então, em reunião com várias das Unimedes, eles disseram, nossa, o QualiES pode ser uma saída para a gente ter aqui uma certificação, inclusive com a sinalização da ANS, várias Unimedes se interessaram. Além disso, a gente tem as consultorias, que têm clientes na área da saúde, que vão ser implementadores. As consultorias também passam por essa situação de eu estou implantando um sistema de gestão de compliance no meu cliente, ele quer saber quando termina. É a pergunta que a gente mais recebe. Quando termina esse trabalho? Então, a gente pode colocar como uma atividade. Não, olha só, a gente pode buscar uma certificação do QualiES, ali a gente vai ter uma maturidade. Qual é o diagnóstico que a gente fez quando a gente foi tratar do QualiES? Qual era o principal ponto pelo qual as empresas não sentiam um brilho pelo QualiES? O valor. Como era um grupo restrito de empresas, que eu não vou entrar no mérito de quem são, que faziam essa avaliação, os valores que tinham dessa avaliação iam muito além do que a empresa de pequeno e médio porte tem condições de lidar. Pode perguntar, a gente fez essa entrevista no mercado. Quando a gente tem um maior número, e eu não limito mais, eu só digo os requisitos são esses, Cristiane pode ser avaliadora, Helena pode ser avaliadora, só o escritório de advocacia em São Paulo, no grupo de comissão de compliance tem mais de 2.000. Tenho 2.000 potenciais escritórios que podem fazer essa avaliação. A gente sabe pela avaliação de mercado e quando eu tenho concorrência o preço cai. Então, a concorrência nesse caso, a esperança, traga preços mais acessíveis para que as empresas possam acessar o QualiES. Essa falta de brilho na nossa análise acontecia especialmente pelos valores, porque toda empresa quer. Inclusive agora com a mudança da lei de licitações, o colega deve saber, para participar de vários certames eu preciso mostrar que eu tenho sistema de gestão de compliance. Depende. Então tem várias empresas que dizem, olha, eu vou participar de alguns certames que precisa disso, não tem uma certificação, não tem algo que eu possa mostrar que eu tenho. Então assim, é difícil de avaliar se todo o conjunto de mudanças que a gente fez vai ter
esse impacto na prática, mas pela avaliação que a gente fez de mercado, os principais desafios que havia para uma empresa buscar o QLS foram superados. Agora, isso depende um pouco de como vai se portar, por exemplo. As pessoas vão... Quantos avaliadores a gente vai ter? Quantos implementadores a gente vai ter? Quantas empresas? Mas a gente tem já várias empresas buscando, o Instituto Ética Saúde, um setor inteiro de hospitais que está buscando, várias Unimedes se interessaram. Então, só dessa mudança na busca pelo QLS que a gente ficou sabendo, só pela notícia de que houve uma mudança, nos leva a crer que a gente está no caminho adequado. Você disse que vai ter uma régua sobre o background check das empresas. Sim. Certo? Isso vai valer para a Big Four também? Isso vale para qualquer empresa que quiser ser implementador ou avaliador. Isso vai valer para qualquer uma. Essa é a minha defesa. Qualquer uma. A gente não pode ter um avaliador, a gente não pode ter um implementador que tenha um histórico negativo no mercado. Eu sei bem do que você está falando, eu acho que é um tema que a gente precisa enfrentar, Isso. Porque é um tema real. Assim como tem escritórios de advocacia, eu estou falando agora do meu grupo, só para não ficar aparecendo, tem vários escritórios que estão, inclusive, em Instagram de escritórios que tem problema com o estagiário, que a Helena aqui sabe o que eu estou falando, né, que teve, inclusive, suicídio de estagiários. Ele não morreu. Então, mas assim, a gente tem vários desafios. O Ética Saúde tem que enfrentar esses desafios de frente, senão vai perder credibilidade. Tá, e a última. Qual o valor dos cursos de qualificação? Os cursos de qualificação estão lá, eu não sei de cabeça, estão no site da ESENI. E isso não configura conflito de interesse? Conflito de interesse com quem? Com quem? De quem com quem? A pessoa vai fazer um curso. Da ESENI com o QLS. Qual é a relação de conflito? É dado um curso. Uma obrigatoriedade de se fazer um curso com determinada organização. Sim. Algum lugar tem que fazer, né? É como ISO. E só por quê? E por que só a ESENI? Seria o mesmo conflito de interesse que teria da ISO. Hã? Por que da ISO? Porque a ESENI criou esse curso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Tem um slide que fala ali sobre o conflito de interesse, certo? Sim, exato. E é justamente o que está acontecendo. Por que tem esse conflito de interesse? Porque é direcionado para uma única empresa, é isso que eu estou dizendo. Mas essa empresa não faz certificação, então não tem conflito de interesse. Ela dá um curso e ela está cobrando por ele. O que você... Sim, como a ISO faz. A ISO também faz isso. Aí você vai dizer, a ISO está em conflito de interesse. Talvez o que o senhor esteja querendo dizer não é conflito de interesse, é reserva de mercado seria o termo. Não, conflito de interesse. Conflito de interesse não tem, porque não é a ESENI que aplica a certificação. Por exemplo, se o senhor quiser fazer a certificação, você vai lá e vai fazer o curso. Não é a ESENI que vai dizer se você pode ser auditor ou implementador. Você fez o curso. É um requisito para ir lá, vai lá no Ética. Se o Ética quiser acrescentar outro requisito depois, não, além disso eu quero que tenha formação em graduação em Direito. Pode fazer. Não, tem que ser só contador. Esses requisitos são colocados pelo Ética. A pessoa vai lá e faz o curso. Você pode fazer, ele pode fazer, ele pode fazer, qualquer um pode fazer. Não é a ESENI que depois vai dizer... Você pode ser implementador, ele não. E agora, empresa tal, se você quiser fazer o QLS, você tem que fazer o QLS comigo. Não tem que fazer comigo. Porque não é a ESENI que é contratada para fazer implementação, não é a ESENI que é contratada para fazer avaliação. Então, o conflito de interesse que você está falando não existe. Porque a sua consultoria pode implementar. Não tem problema nenhum. Você amanhã mesmo pode pegar todos os seus clientes e levar no QLS. Você não vai ter que se credenciar na ESENI para fazer isso. Só pelo menos, dos funcionários da sua consultoria tem que fazer um curso de certificação. Do mesmo jeito que se eu quiser ser auditor da ISO, se o doutor trabalha na área de compliance sabe disso, tem que fazer o quê?
Eu tenho que ser fazer o curso da ISO e tem que ser auditor líder. Então, exatamente. Só aqueles que a ISO diz que podem dar esse curso vão dar o curso. E aí qualquer pessoa que fizer esse curso pode auditar. É assim que funciona. Eu não vou delongar, mas eu discordo. Não, tudo bem. Um aprofundamento das instruções normativas e daquilo que o ética entende como autorregulação. Inicialmente a parceria e o acordo de cooperação técnica feito com a ECN para que pudesse levar esse curso e esse conhecimento. Nesse momento eu posso falar, talvez futuramente não exclui, né, a gente levar uma amplitude ou de cursos presenciais, como o Saavedra mesmo colocou, em nível nacional. Né? O ética é um instituto democrático, sem fins lucrativos, apartidário, aberto, onde a gente reitera o tempo todo que o fator democrático e de segurança do paciente, onde a gente enfatiza que o diálogo ético e a responsabilidade social é o nosso ponto nodal de ação, a gente não restringiria, eu concordo com o que o professor Saavedra colocou, né, entendo seu ponto de vista de uma visão de conflito, entendo não existente, porque tudo é público, é notório, é aberto, e aí inicialmente nós tivemos a parceria com a ECN e muito menos de reserva de mercado, porque a partir do momento que nós temos ali 16 instruções normativas, né, partindo agora para 17, nós precisamos, como falar do meio jurídico, né, traduzir o direito administrativo, que tanto fala que não é codificado, nós precisamos traduzir aí aproximadamente 3.000 legislações ou mais, assim nós vamos ter que traduzir e aprofundar o que o ética entende enquanto valor no sentido das suas instruções serem implementadas no mercado, como ele me explicou da instrução número 2, das bases de instrução de programas de compliance, e assim, com o nosso procedimento e processo de autorregulação, nós vamos caminhar para que nós tenhamos ainda mais instruções normativas trazidas pelo setor, estudadas e negociadas pelo setor. Negociadas, quando eu falo, são discutidas, tá? Para que não haja aí um conflito de interesse na fala. É apenas uma forma de falar, partindo de ponta a ponta. E isso vai fazer parte do programa Qualies. Nós vamos ter um programa que nós vamos direcionar, por exemplo, quando a gente fala do Instituto. Você já vai pensando nessa resposta da segunda, por gentileza? Essa vez eu estou com um pouquinho de dor aqui. Quando a gente fala do setor de fármacos, hoje nós temos conosco Sindus Pharma, Interfarma, Abrafarma, Grupo Farma Brasil, Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica e assim sucessivamente. Dentro do nosso grupo de trabalho, nós temos o mais robusto grupo, talvez, da história, que discute o setor de fármacos, e eu pondero eles, porque é um setor sensível, quando a gente fala de medicamentos. Inclusive, a gente assistiu o filme agora, Fábrica da Dor, quem assistiu. Então, nós vamos fazer regramentos já existentes, tentar unificar os procedimentos de compliance, sem reserva de mercado, sem nada, para que gere segurança. Então, isso pode conter dentro das nossas instruções normativas. Se eu estiver atravessando alguma coisa que a resposta está vindo agora, alguém me pondere. Então, não haverá nenhum conflito, porque o mercado vai estar trazendo, e essa é a essência do processo de autorregulação. Quando a gente estuda, o senhor também deve conhecer como trabalha aí com a consultoria, os regramentos basais da OCDE, no qual ética, saúde também se aproxima hoje, né, Carlos, a gente pode falar, com as diretrizes e princípios que vão ser traduzidos no contexto de ética, e dentro do que a gente fala de autorregulação, e que ela chama também de corregulação, seja ela a autorregulação regulada, a autorregulação chancelada, a autorregulação voluntária, a gente traz o mercado se autorregulando, e aí é o sentido basal das instruções normativas que servem de norte também para o programa Qualies. Compreende nesse sentido? Não, antes tinha uma lista de 6 empresas ou 8 empresas que poderiam fazer parte do Qualies. Hoje, qualquer empresa pode fazer parte do Qualies. Esse é o contexto. A gente tinha X, Y agora. Se credenciou uma instituição de ensino para ter um mínimo de avaliação no que diz respeito à capacidade técnica de fazer isso. Esse é o ponto. Então, se ampliou. Em relação ao que se tinha antes, eu tinha uma lista de 8 empresas, agora qualquer uma pode fazer. Essa é a diferença. Qual o nome? Sombra, qual o nome do colega mesmo? Esqueci. Deixa eu ver. Emerson. Exatamente, o Emerson já está aí, dentre as que podem homologar, e automaticamente, né, já está chancelada aí a homologação. A sua empresa era uma das que só podia fazer antes. Isso. E antes você não achava conflito de interesse? Ser só a sua empresa e mais 6?
Então, agora vai ter outras empresas que vão passar pelo processo e vão ter um direito igual ao que o senhor tinha antes. De repente, se você contextualizasse a sua pergunta para quem está em casa, ficaria mais claro o contexto da sua pergunta. A minha empresa era uma consultoria que antes podia fazer exclusivamente o acesso ao Qualies. Agora a gente está abrindo para várias outras empresas que vão fazer um curso. Eu não estou gostando, vai ter conflito de interesse. Qual é a diferença da situação anterior para essa? É que agora é mais democrático do que era antes. E outras empresas, além da sua, vão poder participar. Democrático, sim, que orbita Não orbita tudo em Ô, Giovanni, deixa eu explicar para o Emerson aqui, assim, só para a gente ficar mais tranquilo. Existe uma cláusula, né, inicial da resolução número 1 do Instituto Ética e Saúde de 2019, que após um ano de início do programa Qualies, nós abriríamos além das Big Fives hoje, né? Nós somos Big Fours das Big Fives, e nós observamos nesse processo ao longo do tempo, trazendo essa democratização. É sempre uma escolha inicial por uma parceria de longa data, que reitero, que não exclui chancela do Ética Saúde a outras empresas de educação, passando por todos os crivos que ao longo do tempo possam se qualificar e ter o conhecimento com profundidade. Exemplo, se tiver, não havendo conflito de interesse de uma empresa que vai implementar ou que vai avaliar, ou seja, assim, qualquer coisa nesse sentido, que ela também possa ser uma das chanceladas a ministrar esse curso. Como exemplifiquei, um lugar que eu trabalhei no Amazonas, em Manaus, uma empresa, um instituto de educação, queira aplicar o curso presencial. Existe uma realidade muito particular. O Ética Saúde, passando por todos os crivos, ele também vai chancelar e homologar aquela instituição para que ela possa capacitar uma empresa X que tenha se qualificado dentre as Big Fives mais uma delas. Nós tivemos um curso interno pelo nosso responsável de compliance. Nós fizemos terceirizar e profissionalizar esse as instruções e as outras agora com demandas gigantes. E nada entendeu? Exclui também que o Ética chega lá e diga, não, quem tem certificação de ISO pode fazer a avaliação. Exato. Quem tem especialização em compliance pode fazer. Isso não quer dizer que não vai ampliar mais ainda. Aí, além da sua empresa e das 6 que tinham antes, a gente pode ter todo mundo que trabalha com compliance no mercado participando, desde que tenha a qualificação. Então, eu acho que esse é o importante. O ponto é a qualidade. Agora tem um ponto inicial. A ideia de que faça o SEC e tem essa prova. Esse é o ponto. É um ponto. A gente começa de algum lugar. Agora, se tiver outras empresas interessadas em fazer parte, só chegar. Nós precisávamos, desculpa, Giovanni, de cortar, de um ponto de partida. Por isso que no início eu falei, hoje é um divisor de águas. Tudo a gente precisa de um lançamento. Então a gente trabalhou isso, já vem trabalhando há algum tempo, e a passos largos. Vamos colocar o carro na rua e a gente vai fazendo os acertos conforme a necessidade, né? A gente precisa ter isso de forma muito detalhada para que não haja conflito de interesses, nenhuma reserva de mercado, que é aquilo que tanto ética prega, tanto ética coloca em relação às boas práticas. Então, o ponto de partida e o divisor de águas é o dia de hoje, 5 de março de 2024, e que aí a gente, como nós temos uma proximidade e um trabalho já de parceria há algum tempo, nem foi escolhida, né? Na verdade, a gente teve essa parceria pela expertise já mostrada desde o início da formação do Instituto Ética Saúde. E como hoje é um divisor de águas, isso está aberto. Então, como nós já começamos a ter uma procura, né, pelo curso, né, de diversos alunos, de diversos auditores, de diversas empresas e escritórios que querem participar, isso se democratiza. Se democratiza, eu reitero, pelo profissional, entendeu? Se democratiza pela empresa que quer receber o programa de qualificação e se democratiza por aquelas empresas de educação. A gente tem uma logística muito maior que queiram qualificar, desde que estejam próximos e consigam cumprir todos os requisitos. Giovanni? Tem uma pergunta aqui que é como se cadastrar para fazer parte desse grupo de Compliance Officers? Só associado.
É só os associados. Era essa para mim. A outra você pode responder, que eu acho que também é tranquila, mas... A outra é também, quais são os mecanismos para enquadramento dos agentes não empresariais da saúde? Por exemplo, para profissionais da saúde. Todos os profissionais da saúde têm uma pessoa jurídica, e toda pessoa jurídica precisa de um sistema de gestão de compliance, ou se quiser, naturalmente, né? Então, nesse caso, seria só trazer a sua pessoa jurídica para participar do projeto do Qualies. E a primeira pergunta, existe um ponto de afunilamento eu acho que o slide estava aqui, que o grupo de compliance officers são apenas para associados, tá? É diferente do grupo voluntários. Se você quer participar e não é de uma empresa associada, eu te indico mandar um e-mail para a gente participar desse grupo voluntários, que aí consegue ter a mesma efetividade e participar dessa teia aí de avaliação, desse cruzamento que nós temos. Esse é o requisito do Compliance Officer, sendo objetivo na resposta da pergunta, ser associado IES. E Compliance Officer da empresa. Mais alguma online, Mar? Mais alguma presencial? Eu acho que então, passando, Giovanni quer dar algumas palavras finais, Carlos, eu acho que a gente pode declarar aqui a reorganização e o relançamento, e mais do que isso, o processo de democratização que a gente chama do Qualies, envolvendo as empresas que já estão e as novas empresas que aí estão por vir, né? E potencializando, eu acho que quando a gente, vou tocar num ponto sensível que foi falado aqui, quando a gente traz um sentido de educação do que as instruções normativas ela traz, e a gente coloca isso utilizando a inteligência artificial, a tecnologia, e multiplica o alcance a todos os níveis nacional dentro do nosso país, inclusive até fora do país, existindo a possibilidade, a gente traz a essência do que é o Ética Saúde, a essência do que é ser uma sociedade civil organizada, né, o que a gente chama de ética do pertencimento, e fazer parte desse cenário, dessa mudança. Então, nós também estamos democratizando a educação, nós também estamos democratizando o compliance, nós também estamos democratizando a conformidade, usando o nome em português, nós estamos democratizando o combate à corrupção e às más práticas. Eu acho que a essência basal é essa, e que fique aqui para todos vocês um recado de que o Ética, ele prima, desde o seu nascedouro, do pensamento lá, que teve dentro do ethos e da Bright, entendeu? Aqui com a presença do representante do Heitor, pelas boas práticas, e é isso que nós vamos lutar até o fim, até a última gota. É difícil, a luta é árdua? Mas quando a gente combate o bom combate, a gente pode ter certeza, e todas as opiniões externas, os apontamentos são passíveis de discussão, são passíveis de serem revistos. Afinal, nós somos uma instituição, e é isso a essência da autorregulação. Gosto de citar sempre o CDE, a facilidade de alterar os regramentos quando visto alguma necessidade, né? E se existir qualquer ponto de conflito provado, não nesse que foi citado, mas nós vamos trabalhar para que isso seja mudado, e assim no setor como um todo. Mas é isso, da minha parte, acho que agradecer pela parceria, por todo o trabalho, e a gente está à disposição, e da minha parte é isso. Giovanni, eu que te agradeço, porque o curso realmente está fantástico, dentro do que a gente trabalha, dentro do que o Ética busca, nos aspectos de ética, integridade, e convido a todos para fazerem esse curso inicial e serem expert em qualificação, expert em implementação, e multiplicar o programa Qualies, que é aquilo que eu falei, quem combate a corrupção salva vidas, e essa é a nossa maior bandeira, a segurança do paciente. Muito obrigado, Giovanni, pelo apoio e pela parceria, viu? Acho que sem você, nesse sentido, nós não conseguiríamos agir e alcançar, neste momento, aí se eu emociono também, essa amplitude, e eu vou reiterar, porque isso faz parte do meu discurso há anos, o processo democrático de combate à corrupção, e aí está iniciado novo, reiniciado, declarado, lançado, o Qualies, essa remodulação. Obrigado a todos.